Oferecimento: Gestor Sistemas Inteligentes. Inteligentes de verdade. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, amigos internautas. Nesta edição do Foco Contábil vamos falar de conciliação, mediação e arbitragem. Com certeza é um assunto que vai lhe interessar. Pode contar. A Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem e o CRC Santa Catarina promove o primeiro seminário de conciliação, mediação e arbitragem de Santa Catarina nos dias 18 e 19 de agosto em Florianópolis. E para falar sobre o tema desse seminário, o Portal Contábil SC convida a árbitra da Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville e superintendente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem em Santa Catarina, a advogada Jordane Flenick. Seja bem-vinda, Jordane. Muito obrigado por aceitar esse convite para que os nossos internautas possam conhecer melhor esse assunto que vai ser tema desse seminário em Florianópolis. Muito obrigado. Eu é que agradeço, porque para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto, já que há mais de 10 anos eu e um grupo de colegas entusiastas e dedicados temos procurado divulgar e levar à comunidade o conhecimento da mediação, da conciliação e da arbitragem. Muito bem, para começar vamos falar exatamente isso. Qual a diferença entre essas três partes, mediação, conciliação e arbitragem? São formas que nós chamamos alternativas ou extrajudiciais de solução de conflitos. Nós temos o costume de sempre recorrer ao judiciário quando nós temos algum tipo de litígio, algum tipo de conflito que não conseguimos resolver sozinhos. Porém, através dessas formas extrajudiciais, nós conseguimos resolver os conflitos da mesma ou ainda de uma melhor forma. A mediação e a conciliação são técnicas, na verdade, de aproximação das partes, onde o mediador ou conciliador vai conhecer o conflito, vai aproximar as partes e fazer com que elas próprias encontrem uma solução. A diferença preponderante entre a mediação e a conciliação é que na mediação o conciliador, ele não sugere nenhum acordo, ele não faz nenhuma proposta. Ele apenas auxilia as partes a dialogarem e elas, por si só, encontrarem a solução. Já o conciliador, ele é um pouquinho mais incisivo. Ele propõe acordos, ele sugere às partes formas de solucionar o conflito. E a arbitragem já é um processo. Existe uma lei 9.307 que prevê todo o procedimento e neste procedimento a primeira fase também é usada alguma técnica de mediação ou de conciliação com o objetivo de conseguir o acordo e se este não for possível, o árbitro então julga a questão emitindo uma sentença ou o que chamamos também de laudo arbitral. Esses profissionais que são os mediadores ou conciliadores ou árbitros nessas questões, eles passam por treinamento também para ter essa capacidade de resolver as questões, né? Claro, hoje não existe no Brasil nenhuma regulamentação dessas profissões. Então não existe o profissional mediador, o profissional conciliador e muito menos o profissional árbitro. São pessoas das mais variadas profissões que passam por vários treinamentos, estudos, cursos e passam a aplicar essas técnicas com o objetivo de auxiliar e decidir os conflitos. Porém, o árbitro ele tem uma investidura através da eleição das partes. O que acontece? As partes elas escolhem o árbitro e ele então passa a ser responsável pela administração do processo, do conflito e afinal ele então emite uma sentença. Esse profissional, ele pode ser das mais variadas áreas. Pode ser um advogado, um engenheiro, um médico, um professor, uma dona de casa. O importante na arbitragem é que o árbitro seja um especialista naquele assunto que ele vai julgar. Em nosso estado,
Quantas entidades de mediação nós temos e em quais cidades que as pessoas podem procurar realmente essa possibilidade de negociação? Eu posso falar pela área de atuação da FECEMA, que é a Federação Catarinense, que congrega várias entidades. Então nós temos aqui em Joinville, Jaraguá, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, Timbó, e existem algumas outras que não são filiadas à FECEMA. Mas hoje, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, em todos os estados, existem várias dessas entidades. O importante de buscar essas entidades é a velocidade em resolver as questões também, né? Claro, elimina-se a burocracia, elimina-se principalmente, né, a lentidão. Um processo no judiciário hoje, por melhor que seja a boa vontade dos funcionários, dos juízes, nunca é resolvido em menos de 2 anos, isso com muita boa vontade, né? Enquanto que na arbitragem, por exemplo, a média de tempo que um processo arbitral leva é de 3 a 4 meses, com sentença, e se for com acordo, até em menos tempo ainda. Mas vale lembrar que não são todas as questões que podem partir para uma negociação, para uma conciliação como essa. Isso. Em termos de mediação e conciliação, tudo é cabível, exceto questões que envolvam crime ou bens públicos. Isto é atribuição exclusiva do Estado. Mediação e conciliação podem ser resolvidas questões de família, de filhos, pensão alimentícia. Agora, na arbitragem, só podem ser solucionados conflitos que envolvam direito patrimonial e que as partes sejam maiores e capazes, ou seja, acima de 18 anos e que não tenham nenhum tipo de restrição. No seminário, o tema é os 15 anos de consolidação da lei de arbitragem no Brasil, que é a Lei 9.307 de 96, e gostaria que você explicasse exatamente a partir da lei que as coisas ficaram mais fortes, conseguiu se crescer mais nessa área. O que realmente aconteceu para esse crescimento que nós temos hoje? Isso, a arbitragem ela já existe desde que o mundo é mundo, né? Nós temos o árbitro que veio lá das antiguidades a partir do líder da comunidade, do chefe dos índios, enfim. E isso veio junto com a nossa legislação, só que de uma forma muito limitada, muito dependente do judiciário. E a Lei 9.307, que nós até chamamos de Lei Marco Marcial, porque ele foi o que nos trouxe a lei, ela trouxe uma forma muito autônoma, muito independente e muito eficaz, ao ponto de ser considerada hoje uma das melhores leis do mundo em termos de arbitragem. Então, a partir de 1996, é que a arbitragem e os demais métodos, mediação, conciliação, ganharam mais força. Aliado a isso, né, toda a dificuldade que o Brasil tem, não só o Brasil, mas o mundo inteiro com o poder judiciário, pela lentidão, pela sobrecarga de processos, a própria sociedade sentiu falta de um mecanismo que fosse mais ágil e mais eficiente. Foi aí então que entrou a lei da arbitragem, que este ano nós comemoramos 15 anos de vigência. Eu falei lembrar que a questão do investimento, dos custos, né, de um processo como esse existem também, não há de se pensar que é um serviço gratuito, né? Ainda não, mas eu acredito que num futuro próximo o próprio Estado vai ter interesse de ofertar esse serviço à sociedade. Mas a arbitragem, é bom que se entenda que ela é um serviço contratado. As partes em litígio, elas contratam um árbitro através de uma entidade, de uma instituição de mediação e arbitragem, para resolver o conflito. E, obviamente, esse árbitro, esta entidade que promovem esse processo, que administram, eles têm de ser remunerados. Então, a arbitragem, ela é sempre paga. Num processo judicial, a pessoa é intimada a comparecer, mas num processo de arbitragem ou conciliação, ela precisa aceitar participar desse processo, né? Sim. Justamente por serem formas alternativas, é imprescindível que ambas as partes concordem em participar da conciliação, da mediação ou da arbitragem. Na arbitragem existe uma diferença. A arbitragem, ela pode prever o conflito. Ou seja, quando nós fazemos um contrato, seja ele de que espécie for, compra e venda, locação, prestação de serviços, nós podemos inserir nesse contrato uma cláusula
prevendo que, se eventualmente ocorrer um conflito entre as partes, esse conflito será resolvido pela arbitragem através de tal instituição. Nos casos em que não existe contrato, um exemplo clássico, um acidente de trânsito, uma colisão de veículos, não existe, naquele momento um contrato, mas nada impede que uma das partes convide a outra para participar da arbitragem. E se for aceito, o processo então tem seguimento normal. Voltamos a falar do seminário que acontece, repetindo, acontece nos dias 18 e 19 de agosto no Auditório CRC em Florianópolis. A contabilidade é um dos temas que será discutido nesse evento. Quais são as áreas em que a contabilidade pode tirar proveito na resolução desses assuntos, dessas controvérsias? Olha, numa grande maioria, os assuntos passam pela contabilidade, principalmente nas questões empresariais, comerciais. Tudo começa com um contrato. E quem dá início à formação de uma empresa, por exemplo, é o contador, através do contrato social. Então, ali já ele pode prever o uso da arbitragem pelos sócios, pela empresa, numa situação em que venha a ocorrer um conflito. E, a partir daí, todo e qualquer contrato que for realizado, e geralmente as empresas têm a maior confiança no seu contador e tudo, consultam e pedem parecer e apoio do contador. Então, nessa hora é fundamental que o contador conheça essas formas possíveis de resolver conflitos. Até porque, no mundo empresarial, o sigilo, que impera na arbitragem e também a celeridade é preponderante muitas vezes para a realização de um bom negócio. Com relação ao profissional da contabilidade, como ele participa desse processo como árbitro? Em que áreas que geralmente existe um árbitro que é um profissional da contabilidade? Nós vemos especialmente nas questões que envolvam empresas, conflito entre sócios, conflito entre empresa e fornecedor, empresa e cliente, em questões comerciais também, onde às vezes até necessidade de perícia, se fosse num processo judicial, possivelmente um contador seria nomeado perito para esclarecer ao juiz as questões que ele não tem conhecimento profundo. E na arbitragem, o próprio árbitro, sendo um contador, ele mesmo tem condições de conhecer, de esmiuçar a questão ali que está sendo debatida e proferir uma sentença em torno daquele assunto. E como o profissional, seja ele profissional contábil, qualquer tipo de profissional que está nos assistindo pelo portal Contábil SC, pode se candidatar, vamos dizer assim, ou pode fazer parte de uma dessas entidades de conciliação, mediação e arbitragem? A maioria dessas entidades hoje, inclusive a própria federação, a FECEMA, ela desenvolve cursos durante o ano todo com esse objetivo. Tanto de informar e esclarecer aos usuários sobre o uso da arbitragem, quanto também de capacitar pretendentes a atuar como árbitro. Então, alguém que estiver interessado em ter mais informações pode entrar no site da FECEMA, www.fecema.org.br. Lá tem o link para todas as entidades filiadas e da própria FECEMA, e ele lá vai poder obter essas informações. Estamos chegando ao fim desta edição do Foco Contábil e damos então espaço para a advogada Giordane Flenick, que deixa um recado então para os nossos internautas, em especial para os profissionais da área contábil. Eu vou fazer um convite, para que venham participar desse seminário, que é um evento inédito em Santa Catarina, deste porte. Teremos o privilégio de contar com os 3 coautores juntos da Lei 9.307, que é o Dr. Carmona, doutora Selma e Dr. Pedro Martins, além de outros nomes expressivos de Santa Catarina e de outros estados. E é uma excelente oportunidade para que toda a sociedade conheça mais a fundo essas formas alternativas e, conhecendo, quando necessitar, poder usá-las de uma forma que venha resolver com mais rapidez e com mais tranquilidade o conflito. Então, ok, Giordane, muito obrigado novamente. Só lembrando ao amigo internauta que você pode ter mais informações sobre o primeiro seminário de conciliação, mediação e arbitragem de Santa Catarina diretamente no site fecema.org.br. O portal Contábil SC também trará informações nos próximos dias sobre esse evento.
E você, internauta, também pode participar do nosso programa mandando suas sugestões e perguntas, temas, fique à vontade. O nosso e-mail é fococontábil@portalcontabilsc.com.br. Até o próximo programa. Oferecimento: Questor Sistemas Inteligentes. Inteligentes de verdade. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.